que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos uma vez mais com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, é uma alegria ter a sua participação em nosso programa. Participe da campanha da Fundação Espírita André Luiz. Espiritismo precisa de você. Seja uma semente de luz. Disque 0800 12 18 38 e colabore, participe. Vamos auxiliar a manter as atividades das casas assistenciais André Luiz e dessa programação abençoada da TV Mundo Maior, que tanto faz pela divulgação da doutrina espírita. Em nosso programa de hoje, gostaríamos de tecer algumas considerações sobre a mediunidade de materialização, sobre os fenômenos de materialização. A materialização é uma variedade da mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos, por assim dizer, é uma mediunidade primitiva. Ela abriu o caminho para a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos, os fenômenos de efeitos físicos aconteceram em todas as épocas, praticamente em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, no seio de todas as raças. A Bíblia, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a Bíblia está repleta de exemplos de movimentos ou de fenômenos de efeitos físicos. Moisés é considerado um dos maiores médiuns da história. Os 10 mandamentos, recebidos por ele no Monte Sinai, foram recebidos através da escrita direta, da psicografia na pedra, sem a intervenção intelectual de Moisés. Ele apenas funcionou como doador de fluidos, de ectoplasma, para que os espíritos produzissem tais fenômenos. No livro de Reis, nós também vamos encontrar exemplos de fenômenos de efeitos físicos envolvendo o profeta Elias, que foi um dos maiores profetas judeus, um dos maiores de todos os tempos. Elias, posteriormente, reencarnaria como João Batista. No monte chamado Carmelo, Elias ele enfrenta os sacerdotes do deus Baal, para mostrar que o seu Deus, Jeová, o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, era mais poderoso que o Deus Baal, que era um Deus pagão. E ele enfrenta 450 sacerdotes no cume do monte. E interessante o desafio, porque ele propõe aos sacerdotes do Deus Baal que orassem sobre
lenhas secas, sobre as quais eles haviam colocado as partes de um novilho, para ver se o deus Baal acendia aquelas lenhas, promovia uma fogueira, e eles ficaram orando durante um tempo indeterminado e acontece que não ocorreu fenômeno nenhum. Quando Elias entrou em ação, inclusive, ele pediu aos sacerdotes do deus Baal que molhassem a lenha seca. Pediram que molhasse uma vez, pediu que molhasse a segunda vez, pediu que molhasse a terceira vez. As achas de lenha ficaram encharcadas d'água e ele orou ao seu Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a fogueira se acendeu. E foi daí que Elias, vamos dizer, mandou que os profetas, 450 sacerdotes do deus Baal fossem decapitados, fossem mortos. Um outro exemplo de fenômenos de efeitos físicos, a Bíblia está repleta de fenômenos de efeitos físicos, nós vamos encontrar no festim de Baltazar, que era neto do rei Nabucodonosor. E no meio do festim acontece um fenômeno de escrita direta. Aparece uma mão e essa mão escreve no ar 3 palavras que traduzidas significavam pesado, contado e dividido, querendo significar que o reinado de Baltazar, de Nabucodonosor, estava pesado, estava contado e dividido, ou seja, iria cair. Então esses fenômenos são muito comuns no Antigo Testamento, como também são muito comuns no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho, é um fenômeno de efeitos físicos. Quando ele multiplica 5 pães e 2 peixes, é um fenômeno de efeitos físicos. Quando ele se transfigura no Monte Tabor e ao lado dele se materializam 2 espíritos, o espírito justamente de Moisés e o espírito de Elias, é um fenômeno de efeitos físicos. Com os apóstolos também, e além dos apóstolos, com Paulo de Tarso, aconteciam muitos fenômenos de efeitos físicos. A doutrina espírita, ela nasceu no berço dos fenômenos físicos, mas no segundo bloco nós vamos falar sobre as reuniões de materialização que Chico Xavier realizava em Pedro Leopoldo.